Esse é mais um episódio do meu podcast, meu lacaniano favorito, e é um podcast para tratar das minhas histórias histéricas, dos meus perrengues clínicos e de outras coisas que vão surgindo no meio do caminho. Nós estamos na Semana do Psicólogo, dia 27, comemorou-se o Dia Nacional do Psicólogo aqui no Brasil. Para quem não sabe, eu também sou psicólogo, além de trabalhar com psicanálise lacaniana. Acho que há uns 2 semanas eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, pedindo que me sugerissem temas para tratar aqui. E uma das questões que apareceram, e eu queria contemplá-la, unindo a esse tema relativo a essa semana, a questão era, as maiores dificuldades do ofício do psicanalista. Quais eram? Eu começo citando o Contardo Caligares no seu livro Cartas a um Jovem Terapeuta. Aproveito para lhes dizer que acho que esse deveria ser um livro que, em toda a graduação de psicologia, no primeiro período, nas primeiras aulas, os professores deveriam recomendar esse livro para quem se candidata a se formar psicólogo, mas também para quem está no percurso em psicanálise. Eu costumo brincar que toda vez que eu me sinto muita merda, eu volto a ler o Contardo Caligares nas suas cartas a um jovem terapeuta, para lembrar que eu não sou isso tudo que eu imagino ser. E por que eu digo isso? Por que eu me referencio a isso? Porque das questões mais difíceis de ser analista, de estar no lugar de analista, está justamente a maior dificuldade delas, que é ocupar essa função. E aqui eu quero fazer uma intersecção entre psicologia e psicanálise. Nós já estamos advertidos de qual é a diferença, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você ainda não sabe, eu quero te dizer nesse episódio: psicologia e psicanálise não são a mesma coisa. Uma não tem nada a ver com a outra, não tem nada a ver e não tem nada a se haver com a outra. Contudo, nós não podemos negar que a psicologia acaba sendo uma porta de entrada para a psicanálise nas instituições, principalmente. Haja vista, o psicanalista não tem essa legitimidade política, jurídica para estar numa instituição enquanto psicanalista. Logo, quem é contratado é o psicólogo. Mas não é disso que se trata que eu quero falar aqui hoje. Eu acho que vale a pena tocar um pouco na minha relação com a psicologia e chegar até a essa dimensão da psicanálise. Eu entrei na psicologia muito jovem. Desde a graduação eu sempre tive essa vontade de cursar psicologia. Eu nunca tive dúvidas, como a maioria dos adolescentes tem, vou cursar, não vou cursar. Eu entre engenharia e medicina, entre odontologia. Não, nunca tive isso. Eu sempre quis, na época do ensino médio, eu sempre me interessei por filosofia, sociologia. Eu adorava os livros de filosofia e foi ali onde eu encontrei pela primeira vez a psicanálise, na biblioteca da escola estadual em que eu estudava. Eu li pela primeira vez Água Viva, da Clarice Lispector, e alguma coisa me capturou ali de alguma forma. E aí, quando eu entrei na psicologia, eu venho de família pobre, que nunca teve muitas condições e que graduar-se talvez nunca tinha passado no imaginário daquelas pessoas que compunham a minha família. Mas eu tenho uma sina, e eu brinco com isso, de sempre ver olhar além daquilo que eu estou vivendo. Eu estou aqui com você agora nesse episódio, mas eu estou tentando imaginar o que vem depois, o que eu posso fazer depois. E foi isso que me provocou. Eu não tinha condições nem de me manter numa faculdade, numa universidade pública, porque o curso na época era integral, muito menos de pagar uma universidade particular. Então eu recorri ao FIES e iniciei psicologia com muita dificuldade. A graduação inteira foi uma bagunça, Enfim, muitas vezes eu tinha que escolher se eu ia jantar ou se eu ia tirar xerox. Outras vezes eu tinha que escolher se eu iria pagar minha análise pessoal ou se eu iria ajudar na feira de casa. Então, não tem nenhuma meritocracia nisso. Tem muito esforço, muito desejo e muita vontade. E a primeira coisa que eu escutei quando eu passei para o FIES de psicologia foi: você sabe que não vai dar dinheiro. E a primeira coisa que eu escutei de um professor da psicologia social ao entrar na sala foi que quem escolhesse psicologia clínica deveria estar advertido que morreria de fome. Eu não cedi aquilo. Eu não fui tragado por aquilo, mas aí mesmo assim eu segui. E aí, dentro dessa interface, eu já havia começado o meu percurso em psicanálise. Comecei minha análise pessoal fora dos muros da universidade. Muita coisa foi acontecendo
nesse percurso, até que eu pudesse chegar aqui hoje e pudesse estar falando através de um podcast para você. Hoje eu acompanho muitos analistas em supervisão, fora dela, no processo de formação, e eu vejo muita gente inquieta com a clínica que não dá certo no primeiro ano. E eu passei os 4 primeiros anos da minha clínica com 3 pacientes. E aqui eu não quero usar a minha história, que é melhor, que é pior, para comparar com a história de ninguém, até porque cada história é única. Mas usar essa referência para poder dizer, e aí eu volto à questão do início, a clínica é um lugar onde você, sobretudo, constrói a partir do próprio sintoma, analisado na sua própria análise pessoal. A sua clínica, ela tem a sua cara, o seu estilo. Lacan diz isso, que ao final da análise nós temos o estilo do analista. E o que é mais difícil nesse ofício de ser psicanalista? Hoje eu ainda continuo com o meu CRP ativo, então carrego também esse nome, embora na clínica pratique apenas a psicanálise, e usei essa referência para poder chegar a esse ponto e lhes dizer que para mim a principal dificuldade de ocupar essa função de analista é a própria função do analista. O Contardo, nessas cartas a um jovem terapeuta, nos deixa claro que se você quiser ser amado, procure outro ofício, isso não é para você. Então, quem se envereda tanto pelo caminho da psicologia, e eu quero falar para os jovens terapeutas, mas também principalmente para quem se envereda pelos caminhos da psicanálise, precisa estar não pronto, mas advertido que nós não seremos amados por aquilo que fazemos. E aí eu fico roxo toda vez que eu vejo alguém dizendo que trabalha com psicologia, que trabalha com psicanálise por amor. Porque não é de amor que se trata, como também não se trata de ódio. A questão é que somos muito polares. Ou é uma coisa ou é outra. Ou eu amo ou eu odeio. Mas o ofício psique é um trabalho como qualquer outro, mas que carrega consigo algo muito cru da existência humana. Que é a verdade do sujeito, que é aquilo que ele não conta para ninguém, que é o interior das fantasias, e eu costumo brincar. Imagine como seria para você ter as suas fantasias que ninguém sabe, só você sabe, expostos num telão em praça pública na sua cidade natal. Geralmente quando eu proponho essa questão, todo mundo, não, isso é impossível, não dá certo. E na clínica nós vemos isso. No interior de cada atendimento nós lidamos e entramos em contato com aquilo que o sujeito quer esconder dele mesmo. Então, o mais insuportável em ser analista é ser analista. Não à toa, o Freud colocou a psicanálise no lugar de uma das profissões do impossível, entre educar, governar e psicanalizar. Então, não tem nada de romântico, não tem nada de amor nisso. Nós tentamos romantizar e poetizar uma coisa que é crua. A psicanálise, na melhor das hipóteses, o que pode fazer sobre nós e em nós é nos deixar avisados sobre a vida. Eu acho que quem faz análise está mais avisado do que quem não faz. Acho que essa é a dificuldade, e trouxe esse recorte da psicologia para dizer que se você, psicólogo, você estudante de psicologia, tem interesse de se enveredar pelos caminhos da psicanálise ou já está nela, saiba disso, esteja divertido. Se você quiser ser amado, esse não é um ofício para você.